Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Algumas vezes me perguntam o que é o mundo inferior? O que é um mundo inferior? E eu costumo responder, o nosso é um mundo inferior. É só você olhar em volta na sua vida, não é? Onde você está, e você vai perceber que nós vivemos num mundo inferior. Mas não é possível, é possível, claro que é possível. Não só é possível, como uma verdade insofismável, não é? Mas por que nós podemos considerar o planeta Terra como um mundo inferior? Um planeta que tem tantas belezas, um planeta que tem todos os recursos da natureza, não é? E que em muitos momentos nós encontramos pessoas aqui que são maravilhosas, pessoas que nos deixam ótimas impressões, mas não é o normal. Vivemos a grande verdade num mundo onde existe uma grande diferença, não é? De estado de espírito para espírito. Não é um mundo equalizado espiritualmente, onde os espíritos pensam, refletem o mesmo sentimento do bem. Então, ou há muito ódio, ou há muito amor, não é? Nós aqui estamos ainda nos extremos, mas o amor da terra, este amor do dia a dia, é um amor de sensações, é um amor de paixões, é um amor que se esvai à medida que o tempo passa entre um casal, não é? Não estamos generalizando, mas nós estamos colocando aqui uma regra do que é o amor que ainda sentimos com estes sentimentos primitivos, né, que temos todos. Então, nesta vida no planeta Terra, nós temos também uma situação em que o poder ele quer se estabelecer através das nações, não é? As nações ainda querem controlar uma ou outra o mundo, e aquela que não consegue controlar a economia ou o mundo se indispõe com a outra. Se nós remontarmos o que nós estamos falando a um período de mais de 2000 anos atrás, nós veremos que os romanos já tinham esta ideia, não é? Das conquistas. Se nós remontarmos um pouco à frente, nós vamos perceber aí que grandes conquistadores tentaram dominar o mundo. Gengis Khan, Alexandre e alguns países, não é, que na época tinham um desenvolvimento tecnológico maior, não essencialmente tecnológico, mas que tinham um desenvolvimento, uma cultura de guerra, vamos colocar assim, dentro dessa tecnologia antiga, não é? E ela era, para alguns países, muito avançada. E esses países queriam dominar outros países, não é? Podemos também lembrar dos vikings, que foram conquistadores de povos. Então, esta situação ainda existe no nosso planeta. Não existe um pensamento de vamos trabalhar juntos para conquistar o benefício de um modo geral. Não é assim, não é? Existem países, nós sabemos, onde a miséria ela convive com os habitantes desses países todos os dias. Mas não é uma miséria onde existe uma possibilidade de mudar em pouco tempo. Não, é uma miséria constante.
Os habitantes nascem e morrem naquela miséria. Crianças que passam necessidades, que não têm não só comida, não é? Mas pessoas que não têm a própria água para tomar e não têm liberdades. Então nós vivemos ainda no mundo inferior, no mundo extremamente mau. Essa é a verdade. E o que pode chocar algumas pessoas quando escutam essa realidade é que existem muitos aqui que vivem bem, que conquistam bens materiais e conseguem viver bem. E também podemos dizer que temos muitos moradores, habitantes deste planeta que têm pensamentos bons e que estão aqui para ajudar o desenvolvimento do planeta. Mas a maioria não pensa assim. A maioria não pensa em vamos trabalhar juntos para o bem comum. Isto é próprio de planetas desenvolvidos e de planetas regenerados. E a Terra não se encontra nem numa escala de planeta desenvolvido e muito menos regenerado. Porque a regeneração, o próprio nome diz, é um local onde espíritos que já comungaram no mal, modificaram o seu pensamento e pensam todos, esses espíritos regenerados, têm um sentimento do bem que eles querem passar para outras pessoas o mesmo sentimento. Isso não acontece na Terra. Os habitantes daqui ainda procuram enganar os seus irmãos, procuram trair os seus irmãos, procuram, por inveja, ter aquilo que eles não conseguem, mas o irmão tem. E tudo isto faz com que nós tenhamos uma vida praticamente indefesa, não é? Nós acordamos nos defendendo e dormimos, nos defendemos das dificuldades e dos males do dia. Podemos dizer que estamos numa floresta, aqueles que moram em cidades, estamos em florestas de concreto e temendo sempre aqueles que vêm para nos prejudicar. Por isso, a nossa fé, o nosso trabalho de espiritualidade, não é? O nosso trabalho dentro de uma religião, de uma convicção, seja ela que você tenha e que goste dela, enfim, é muito importante para que você possa colocar também as suas... Você possa se corrigir, não é? Que você possa refletir. Nós estamos numa época de reflexão, de pensar mais, de melhorar a nossa vida espiritual, o nosso pensamento em relação a Deus. A grande parte da humanidade, eles não pensam, não tem nem ideia do que seja Deus, não é? Não que todos tenhamos, mas aqueles que refletem começam a procurar e encontrar indícios da resposta, porque nós ainda não temos o conhecimento necessário para saber, não é? Quem é Deus, o que é Deus. Mas Jesus, que esteve aqui no nosso planeta e serviu de intermediário para nos colocar tudo aquilo que necessitávamos como um guia espiritual que é, não é? Mas esteve aqui no nosso planeta como um guia espiritual, ele nos falava do seu Pai, de Deus, e que ele estava falando em nome de Deus, e dali só saía bondade, não é? Jesus nunca pronunciou palavras que fossem ferir alguém. Era um espírito puro. No pensamento dos mundos inferiores e mundos superiores, nós podemos dizer o seguinte: a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Então, deste texto do Evangelho, nós vamos aqui pensar
na escala progressiva. Então nós entendemos, através dos espíritos que nos colocaram para Allan Kardec, não é? No Evangelho, o seguinte: existe uma escala progressiva que mundos inferiores se encontram, poderíamos dizer assim, abaixo do nosso planeta, e mundos superiores estão nesta escala progressiva acima. Agora, onde nós estamos na escala e onde termina essa escala e quantos bilhões de mundos estão abaixo de nós, na mesma escala ou acima de nós, nós não sabemos, não temos ideia. O que nós podemos falar do nosso planeta quando falamos em orbe terrestre? Orbe é a parte que acompanha o exterior, não é? A atmosfera terrestre, para um entendimento melhor. Então, neste orbe terrestre, nós temos acima do espaço, onde vivemos aqui na Terra, na espiritualidade, as dimensões espirituais. Nessas dimensões espirituais, umas mais próximas do planeta, outras mais além, nessa escala que nós estamos aqui conversando, existem, para um entendimento melhor, comunidades que estão vivendo então nesta dimensão, que são colocadas, dirigidas, esses espíritos são dirigidos a essas dimensões de acordo com o seu progresso, com aquilo que fizeram na Terra ou que já amealharam ao longo das suas encarnações, não é? Então eles vão para determinadas dimensões e ali, à medida que eles trabalham, após estarem já na espiritualidade e não perderam aquilo que tinham aprendido antes, e se conseguiram melhorar aqui no planeta, conseguem subir, ascender, não é? Para dimensões melhores. Orbe terrestre ou outros orbes de outros planetas necessitam de uma aclimatação perispiritual antes que se possa viver nesses orbes que são diferentes desses aqui do nosso orbe aqui terrestre. Tomada a Terra por termo de comparação do que nós estamos falando, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior. Como dissemos, estamos vivendo num mundo inferior. Supondo que os seus habitantes estão na condição das raças selvagens, o que temos muito aqui, não é? Ou das nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram. É o que nós discorremos no nosso texto, falando dessas nações bárbaras que ainda pensam muito na autopromoção, no poder pessoal e não no poder coletivo, não na fraternidade coletiva. Então, são restos do estado primitivo do nosso orbe. Como é que nós vamos mudar isto? Muda-se cada um dos seus habitantes para que se possa mudar o planeta. O planeta, ele é, como dissemos, um berço da natureza que foi criado por Deus. Os que vivem neste planeta é que necessitam, cada um, reflexionarem nos seus mais profundos pensamentos a respeito do que são e do que querem ser e edificarem em si essa mudança tão necessária para que o planeta Terra passe para um mundo de regeneração. Estamos neste caminho, não é? Atualmente estamos nesse caminho, ainda iremos demorar muito para que possamos atingir esta meta do mundo regenerado, onde espíritos que virão da espiritualidade de outros orbes, provavelmente, encarnar aqui na Terra, já encontrarão então um legado deixado aqui, já de um mundo
regenerado, um mundo onde poderá ser habitado por espíritos que todos pensem numa fraternidade coletiva e comunguem o bem coletivo. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar hoje sobre mundos inferiores e mundos superiores. Nós voltaremos neste assunto mais adiante. Muito obrigado a todos.